Ó Deus, Tu nos sondas e nos conheces, sabe dos nossos pensamentos, sabe do nosso coração. Nós nos colocamos, Senhor, agora diante de Ti, na certeza da Tua presença conosco. Pedimos, Senhor, que Tu purifique os nossos pecados, as nossas iniquidades, apaga as nossas transgressões, perdoa, Senhor, o nosso pecado, lava-nos completamente. Aceita, Senhor, a confissão do Teu povo reunido diante de Ti. Prepara-nos, Senhor, para o culto que prestaremos a Ti. Prepara-nos, Senhor, para a mensagem que ouviremos da Tua parte, que ela fale, Senhor, aos nossos corações. Repreende, exorta-nos, mas edifica-nos, Senhor, nesta noite. Nós Te rogamos com perdão do nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, coisa maravilhosa, nós ouvimos então esta representação e essas músicas que falam tão perto ao nosso coração. É uma data propícia para nós louvarmos ao Senhor e relembrarmos, não só hoje, é claro, mas que Deus se fez carne, e Ele se fez carne por nós, para a nossa salvação. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, lá em João capítulo 17, nós vamos aqui meditar, mesmo que de forma
rápida, concisa, mas é importante nós meditarmos nesse texto da palavra de Deus, e mesmo assentados, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia, João capítulo 17, a partir do versículo 22 até o versículo 26, onde o Senhor Jesus nos diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar. Senhor, nós damos graças ao Senhor. Damos graças porque o Senhor coloca no nosso coração o desejo de te adorar. O Senhor coloca no nosso coração o desejo, Pai, de cumprir a tua palavra. Sem o Senhor, nada podemos fazer. E assim, Pai, nós louvamos o teu nome, porque cada criança, cada adolescente, cada jovem e adulto que aqui, Pai, cantaram, que aqui puderam expressar o seu louvor e a sua gratidão, se unem à igreja nesta noite para dizer, Pai, que nós adoramos o Senhor, nós louvamos o Senhor e nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Salvador que se fez homem para que nós pudéssemos ter vida. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um grande pregador inglês do século XIX, chamado Spurgeon, ele disse certa vez que ele não passava, desde da sua conversão, ainda jovem, e até então a sua vida já madura, já adulto, como pregador ali na Inglaterra, ele não se lembrava, ele escreve, que não se lembrava de ter passado mais do que 15 minutos por dia sem se lembrar de Deus, sem se recordar de Deus. Então, será que nós também, meus irmãos, nós que aqui estamos esta noite, quanto tempo no dia, quanto tempo nós passamos sem nos recordar de Deus, das coisas que Deus faz em nós? Infelizmente, muitas pessoas, elas conseguem se lembrar de Deus apenas em épocas como esta, apenas em momentos como este, mas talvez passam horas, ou talvez, quem sabe até dias, sem trazer à sua mente Deus, a salvação, o que Cristo fez por nós, o que é o Evangelho na palavra de Deus. Bom, esse texto de João, capítulo 17, nós encontramos Jesus mais uma vez orando. E esta é a maior oração registrada de Jesus. E Jesus ora. E se nós pudéssemos dizer alguma coisa desta oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal, porque Ele ora por você, Ele ora por mim, Ele ora pela igreja, pela unidade da igreja, Ele ora pelo compromisso da igreja, Ele ora para que a igreja o represente no mundo, Ele ora para que a igreja seja livrada do mal, Ele ora para que as forças de todos os demônios do inferno não sejam suficientes contra a igreja. Ele ora então para que a igreja seja liberta das influências do mundo sobre ela, e Ele ora para que a igreja seja perdoadora, Ele ora pela bênção da igreja. Essa é a maior oração registrada de Jesus. Mas em todo o Novo Testamento, em todo o Evangelho,
nós encontramos Jesus orando várias vezes. Por várias vezes nós vemos a descrição então que Jesus se retira para algum lugar para orar, seja de madrugada, seja sozinho, ou chamando alguns para a oração. Jesus se retira constantemente aqui no Novo Testamento para a oração. Jesus orava muito. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele nos ensina então a respeito da importância da oração, da importância de ter o nosso pensamento, de ter a nossa mente voltada para o Senhor. E às vezes nós podemos pensar que a oração é apenas um momento do dia que nós reservamos. Não, o pensamento em Deus, o colocar a nossa mente em Deus, deve ser o tempo todo. Como o Paulo mesmo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Trazer à nossa mente então as nossas dificuldades e a nossa necessidade que temos do nosso Deus. Então esse texto que Jesus ora, nós podemos dizer o que Jesus quer neste Natal. O que Jesus pede neste Natal à igreja. Nós podemos dizer então que esta oração, meus irmãos, está concentrada aqui, o clímax, a parte mais importante desse texto está no versículo 24. Ele é o auge do texto, que vai dizer assim: Pai, a minha vontade. Então aqui está refletida a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus para que nós o pratiquemos neste Natal, neste ano? A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Está falando da igreja, está falando, meu irmão e minha irmã, de você e de mim. Se você pegar a palavra de Deus ainda em João e abrir ali no capítulo 6, olha só o que Jesus fala daqueles que o Pai deu para ele. E se você, querido irmão, irmã, você que está aqui esta noite, se um dia você foi um daqueles que, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, então você é um daqueles que o Pai deu a Jesus para a salvação. E é a respeito destes que Jesus está falando. Em João 6,44, a palavra de Deus nos diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a oração de Jesus em João 17, dizendo: Senhor, meu Deus, aqueles que o Senhor trouxe a mim, eu então rogo por eles, eu lhes dou a salvação. E no versículo 65 de João 6, Jesus diz assim: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A salvação, querido irmão e irmã, é um ato gracioso de Deus, é uma ação do céu no coração do pecador. O pecador que não pode responder a Deus, porque ele está morto em seus delitos e pecado, ele necessita então que o Pai o dê a Jesus para a salvação, para que ele seja salvo, para que ele seja alcançado por esta graça. Então o que Cristo quer de nós? Qual é a vontade de Cristo para a vida da igreja, para a vida do seu povo, para a vida daqueles que ele chamou? Ele um dia chamou e os reuniu como igreja, como povo de Deus, e é isso que nós cantamos aqui, e é isso que nós clamamos aqui, através dessas músicas, e especialmente nesta época de Natal. E Ele quer, irmãos, que os seus estejam com eles. Você e eu, como igreja, esteja com Jesus. O versículo 24, o texto diz então: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então, muitas vezes, nós ouvimos as pessoas até dizerem o seguinte: Deus criou o homem, porque vai ver que Deus estava solitário.
estava sozinho. Então Deus criou o homem para que o homem estivesse com ele. É isso que este versículo está dizendo. Bom, será que Jesus realmente concorda com isso? Que Deus criou o homem porque ele se sentia sozinho? E a resposta é não. Porque Deus é suficiente em si mesmo, Ele não precisa de nós. Deus, na comunhão da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Ele é plenamente suficiente. Jamais Deus criou o homem para que não se sentisse sozinho. Mas a vontade de Deus é que nós estejamos com Ele. Veja só o restante deste versículo, quando ele escreve para nós, dizendo aqui a razão, porque Ele queria que nós estivéssemos com Ele. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus quer que os seus estejam com Ele. Jesus quer que a igreja esteja junto com Ele. Não só no Natal, é claro, mas em todo o tempo. Como nós vimos na oração de Jesus, você pode chegar em casa e ler o texto de João 17, você não vai se arrepender de lê-lo. E Jesus fala da unidade da igreja, Jesus fala do amor da igreja, Jesus fala a respeito do perdão na igreja, Jesus fala a respeito da missão da igreja, mas principalmente Jesus fala a respeito de que Ele está intercedendo e presente na igreja. E a razão, meus irmãos, para que Jesus quisesse que nós estivéssemos com Ele, é para que nós pudéssemos ver a sua glória. Existe um anseio no coração de todos. E esse anseio Jesus conhece. Existe um anseio no seu coração, existe um anseio no meu coração que, resumidamente, é igual. O que você anseia é o que todo ser humano anseia. E Jesus sabe disso. Nós ansiamos ser reconhecidos. Nós ansiamos ser felizes. Nós ansiamos ser bem-sucedidos, realizados. Então nós buscamos isto de várias formas. Nós buscamos isto, quem sabe, num casamento. E um jovem e uma jovem solteira pode dizer: bom, se eu me casar e se eu me casar com aquela pessoa, então eu vou ser feliz. É um anseio que ele tem no seu coração. E outros então dizem: bom, se eu passar na faculdade, naquele curso, e conseguir aquele emprego, e ganhar aquele dinheiro, então eu vou ser feliz. De uma forma ou de outra, nós tentamos satisfazer a um anseio que há no nosso coração. E Jesus sabe disto. E Ele vai dizer para nós: olha, na verdade, o que pode satisfazer o seu coração é ver a minha glória. Aí então, o seu coração será satisfeito. Irmãos, Jesus não está faminto por algo. Não há um anseio como o nosso anseio no coração de Jesus. Nós estamos famintos por algo. E Jesus sabe disso. E Ele diz: olha, a minha vontade é que aonde eu esteja, eles também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me conferiste. Essa é a oração de Jesus ao Pai, aqui neste texto. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus diz que Ele quer que os seus estejam com Ele, para que vejam a sua glória, para que vejam a sua majestade. Mas nós podemos pensar, irmãos, será que Jesus, Ele tem uma intenção de que, como as pessoas às vezes têm quando conquistam algo, nós temos, por exemplo,
muitas pessoas que começaram do nada. E elas, do nada, montaram grandes empresas. Às vezes nós temos aí, até mesmo, você pega lá a história de uma personagem muito conhecida no Brasil, o Silvio Santos, e você vai ver a história daquele homem, e ele começa como vendedor ambulante, na rua, vendendo produtos, assim como muitos que a gente vê aí, camelô, e de repente ele monta um império. Do nada, ele monta um império. Então, esse homem certamente se dedicou, trabalhou e conquistou. E ele pode, de repente, chegar para outros e dizer: olha, vejam o que eu criei. Vejam o que eu fiz. E ele pode mostrar isso para as pessoas. E junto com ele, muitos outros que começaram do nada. E construíram grandes impérios financeiros ou políticos, enfim, de autoridade. Será que é isso que Jesus está dizendo? Será que ele está dizendo: olha, eu quero que eles vejam o que eu conquistei, eu quero que eles vejam o que eu produzi do nada? Será que é isto que Jesus está dizendo? E a resposta é não, meus irmãos, não é nada disso que Jesus está dizendo. A palavra de Deus, ela afirma claramente para nós, lá em Filipenses 2, que pelo contrário, existem pessoas que começaram do nada e construíram seus impérios. A palavra de Deus diz que Jesus deixou tudo. Ele deixou tudo e se torna então homem. O que ele está dizendo aqui para nós, no versículo de número 24, é que ver esta glória, ver a sua glória, não é apenas contemplar uma conquista. O que ele está dizendo aqui para nós é que ele quer que a igreja experimente desta glória. Ele quer que nós, como seu povo, experimentemos desta glória de Deus na nossa vida, que é o evangelho do nosso Senhor. Considere aí o versículo de número 26, quando ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e é aqui que se experimenta esta glória, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus então está dizendo: olha, o que gira aqui, irmãos, nesse texto, é o amor de Deus pelo Filho, e o amor do Filho por Deus. E este amor do Pai pelo Filho, ele está nos dizendo assim: eu quero que a igreja experimente isto. Eu quero que o meu povo experimente deste amor. E esta é a glória que ele está falando. E como nós podemos experimentar deste amor de Deus, assim como o Pai está satisfeito no Filho, e o Filho satisfeito no Pai, através do Espírito Santo, ele quer então que a igreja também esteja satisfeita em Deus, porque é um anseio do nosso coração, meus irmãos. O mundo corre de um lado para o outro, principalmente nesta época festiva, esta época do Natal, e as pessoas correm para lá e correm para cá, e elas então têm um anseio no coração. Então as festas, os presentes, muitas vezes eles têm um propósito de amenizar este anseio. Existem pessoas que elas compram, para que o anseio que há no seu coração, de alguma forma, seja amortizado, e realmente por alguns instantes, por alguns minutos ou algumas horas, aquilo é amortizado, mas ele vem com mais força, e é disso que Jesus está dizendo, que a única maneira de nós realmente satisfazermos este anseio, está então no amor de Deus pelo Filho, e no amor do Filho pelo Pai, para que a igreja experimente, para que a igreja conheça, para que a igreja veja, e este amor então é refletido na unidade da igreja,
é refletida então quando a palavra de Deus faz parte da igreja e há uma unidade na igreja, e nós podemos então experimentar deste amor do Pai, do amor do Filho na nossa vida. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, diz o versículo 26, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, e é isto que Jesus quer que nós experimentemos, este anseio. Então, o que nós podemos querer neste Natal, e o que Jesus quer para nós neste Natal, é que nós possamos nos juntar, você e eu, como igreja, e muitos outros, o povo de Deus, a igreja do Senhor, nos juntar e contemplar a glória de Cristo, no sentido de experimentar deste amor na sua plenitude. E nós não podemos fazer isto, meus irmãos, sozinhos. Não é um ato individual. Nós não podemos fazer isto e dizendo para o nosso irmão: olha, você não, sou eu e só eu. Mas nós devemos fazer como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, como igreja que o Senhor comprou pelo seu próprio sangue, que nós sejamos capazes de amar o que vemos, porque a palavra de Deus diz assim: como você pode amar a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê? Então que nós sejamos capazes de amar o que vemos, com um amor que vai muito mais, muito além da vaga capacidade humana, mas o amor de Deus. O amor de Deus, é isso que Jesus nos chama, para mostrar a nossa glória, e não é dizer: olha o que eu conquistei, não, experimenta o que eu tenho, que é o amor do Pai pelo Filho, e o amor do Filho pelo Pai. Experimenta, e é isto que eu quero para a igreja, diz o Senhor Jesus. Então o que Jesus quer da igreja, para que nós possamos experimentar desta glória, da sua glória, quando Ele vai dizer: Pai, mostre a eles a minha glória, e deles o mesmo deleite em mim que tu tens por mim. Que a gente possa se alegrar na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quanto tempo você passa sem pensar em Deus? Diminui esse tempo, diminui. Quando eu li isso num dos escritos de Spurgeon, esse homem dizer com toda a propriedade: eu não me lembro no dia de passar mais de 15 minutos sem pensar em Deus, sem trazer Deus aos meus pensamentos e à minha vida. Então que nós possamos diminuir esse tempo cada vez mais, para que o Senhor faça parte sempre dos meus pensamentos, para que eu possa me deleitar em Deus, junto com o seu povo, junto com a sua igreja. Vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento. Feche seus olhos, e que nós possamos, nesta oração que você vai fazer também, dizer: Senhor, eu quero experimentar desta glória, porque esta glória é o teu amor, o amor com que o Pai ama o Filho, e com que o Filho ama o Pai, e Ele quer compartilhar com o seu povo, só com o seu povo. Então, se você faz parte deste povo de Deus, chamado por Deus e dado a Jesus, você pode fazer essa oração sem medo. Eu quero compartilhar desse amor. E se você ainda não sente no seu coração de que você faça parte desse povo, então é um chamado de Deus para você nesta noite. Venha, venha, porque Deus é o autor da salvação. Senhor, nesta noite, Pai, tão bela, nós podemos ver pessoas louvando o teu nome, declarando, Pai, publicamente, que ama o Senhor, que entendeu o plano bendito da salvação e um dia foi achado por este grande amor, o amor do Pai.
o amor do Filho. E assim, Pai, nós nos tornamos a igreja do Senhor. Não por mérito, não porque nós tínhamos algo que impressionou o Senhor. Pelo contrário, nós sabemos quem nós somos e reconhecemos o nosso pecado, mas porque o Senhor nos amou e nos entregou a Cristo. E assim, Pai, edifique a Tua igreja para que nós todos juntos experimentemos desta glória, possamos ver esta glória que o Senhor Jesus nos convida para ver. E que a nossa vida cristã, Pai, não seja apenas um passar de semana, um ir e vir à igreja, mas seja algo experimentado no nosso dia a dia, para que nós possamos olhar para o irmão como alguém por quem Cristo morreu e demonstrar este amor e partilhar este amor de Cristo Jesus. Obrigado pelo Natal. Obrigado porque nós podemos comemorar livremente que Cristo Jesus se fez homem por nós, por amor a nós. Louvado seja o Teu nome. Que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes aprendam conosco a amar de coração o Senhor Jesus e amar de coração essa data, não por presentes ou comidas gostosas, mas por saber que esta data lembra algo extremamente importante para o seu povo, que o Senhor Jesus se fez carne. Ó Pai, fica conosco, abençoe a Tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.